Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. A BCP11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de shopping. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 73,50. Ele entregou de dividend yield nos últimos 12 meses 8,78%. Ele vem sendo negociado com PVP de 0,72, o que indica que ele está com 28% de desconto. E é um fundo que vem sendo negociado com baixíssima liquidez. Atualmente ele está negociando uma média de apenas 69 mil por dia. Então esse é um ponto de atenção, mesmo para pequenos e médios investidores, eu acho uma liquidez baixa. Por quê? Se você precisar sair ou entrar no fundo, pode ser que você enfrente uma certa dificuldade. E é um fundo que vem no cenário de recuperação. Nos últimos 12 meses, o fundo conseguiu se recuperar quase 18%. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo bem antigo. Então, lá nos idos de 2019, antes da situação pandêmica, esse fundo já vinha passando por dificuldades. Em um momento em que os fundos de tijolos estavam bem acima do seu valor patrimonial, esse fundo estava orbitando ali, entre 90, chegando a 110, mas sempre oscilando nessas faixas aí. Depois da situação pandêmica que ocorreu lá em março de 2020, o fundo teve as suas cotas jogadas para quase R$ 70, pouco mais de R$ 70. O fundo, depois disso, depois desse momento de susto, esboça uma recuperação, voltando ali a patamares próximos de 90, mas desde o mês 8 ou 9 de 2020 para cá, o fundo vem passando por dificuldades. Então ele chegou batendo um pico ali de R$ 80, findando o ano ali de janeiro de 2022, num dos seus menores patamares, ali próximos de R$ 60, e de lá para cá, desde janeiro de 2022 para cá, o fundo segue num patamar mais ou menos lateralizado, próximos de 70. Então ele chegou a beliscar ali 70 e poucos reais, chegou a ficar abaixo de 70, e como ali aquela recuperação que a gente viu, nos últimos 12 meses, ele pega desse fundo para esse pico. E a gente observa que desde o final do ano, dezembro, para cá, o fundo esboça uma boa subida aí recentemente, Continuando no site, a gente vê aqui algumas informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vai ver o nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é de shopping, e fundos de tijolos. É um fundo aí que ele é por prazo indeterminado e gestão passiva, taxas nós vamos deixar para ver dentro do relatório, e ele vem com uma vacância sim, mas para shopping é totalmente normal, uma vacância que na minha opinião é uma vacância baixa, uma vacância ali de 2%, acredito que é algo normal porque tem muita rotatividade em shoppings. Ele conta com pouco mais de 17.200 cotistas e ele tem aí 4.700.000 cotas emitidas. O seu valor patrimonial atual está na casa de 101 e aqui eu não consigo dizer para vocês se ele já está atualizado. O fato é que esse fundo teve uma alta gigantesca no seu valor patrimonial, ele teve 10% de valorização. Ele vale no mercado hoje 478 milhões, então sim, ele já está atualizado. Porque o valor anterior dele era de 430 e poucos milhões, tá? Na verdade, esse fundo, esse shopping vale muito mais, quase 1 bilhão de valor de patrimônio. Contudo, houve uma cisão, eu vou explicar isso melhor lá dentro do relatório gerencial, que inclusive é um dos pontos de risco e atenção que você tem que se observar caso você queira se posicionar nesse fundo. O último dividendo entregue pelo fundo foi de 65 centavos e a gente também vai ver que isso é um cenário de recuperação do fundo, ele vem esboçando uma boa melhora recentemente. Mais abaixo aqui, a gente vê o yield médio do fundo. Então ele teve uma certa oscilação nos últimos anos aí, mas ele entregava ali 0,40, provavelmente aqui quando o fundo estava na base 100, tá? E aí, durante a situação pandêmica, chegou a ficar sem entregar rendimentos durante alguns meses, e agora ele vem num momento de melhoria do seu yield. Ainda tem bastante oscilação, mas está oscilando ali, desde 0,88, 1%, algo na casa de 0,58, e de uns meses para cá, ele vem melhorando, 0,75, 70, 89, 93. Então a gente vai ver numericamente o que isso representa, esses yields do fundo, Então um ponto a se observar é, lá nos idos de 2019, o fundo estava entregando entre 40, 50 centavos, 50 e poucos centavos de dividendo. E aí passou por toda a problemática durante a pandemia, com shoppings fechando e tudo. Então ele ficou um momento ali sem fazer entrega de rendimentos.
E depois que, entre aspas, voltou à normalidade, o fundo vem esboçando um bom cenário de recuperação. Então ele começou ali entregando menos de 40 centavos, um pouco mais de 40 centavos, apesar dessas oscilações aqui. E você vê que os degraus aqui vão aumentando, né? E durante o ano de 2023, o fundo se manteve estável. No final do ano, teve um salto na entrega. E o último dividendo já foi num patamar maior. Vamos ver se ele vai conseguir manter esse patamar de entrega. Então a gente vê aqui, ó. O fundo estava entregando ali na casa de 50 centavos, 60. E aí no dia 28 de dezembro, eles pagaram no dia 8 de janeiro 65 centavos de dividendo. Continuando aqui no site, a gente vê a rentabilidade do fundo. A gente vê que nos últimos 5 anos, o fundo vem com a rentabilidade bem aquém, né? Bem deixando a desejar. Mas a gente vai ver que no longuíssimo prazo, que é o que se deve observar, é que mesmo com toda essa queda brutal do fundo, ele ainda vem apresentando um cenário bem interessante no longuíssimo prazo. Nos últimos 5 anos, o fundo vem com 15% de performance, né? Então, assim, mesmo com o resultado de toda a queda das cotações, com tudo que o fundo entregou, ainda assim é um bom ponto interessante. O CDI do período foi de 44%, a inflação do período 32%, o IFIX 38% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, foi de 69%. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o Pix é muito bem-vinda. Nós contamos com 4 canais, o canal Amu Invest, Amu Fiagro, Amu Dicas e Amu Infra. Todos esses canais contam com o clube de membros. Torne-se membro para apoiar o nosso trabalho. É um valor barato e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro aí a partir de 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor que pra gente vai fazer muita diferença aí. Você ainda tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de 2 semanas de antecedência. Você tem preferência nos vídeos e participa do nosso grupo fechado do Telegram. Quem é membro também tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha ela é mega completa. É uma planilha que vai te ajudar no controle dos seus ativos e vai te ajudar também na sua declaração de imposto de renda que está chegando aí. Então considere fazer a aquisição da planilha, por quê? Ela é barata, acessível e é um material de ótima qualidade. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books possuem um conteúdo de fácil entendimento, vai agregar bastante. Além do mais, quando você apoia financeiramente o canal, né, quando você adquire algum desses produtos aí, é uma forma de apoiar o canal aí. Muito obrigado a vocês que nos apoiam. Por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente João Nalva, que se tornou membro Silver aí. Cristiano Souza, que renovou no nível Silver. E o Anderson Pena é membro novo no nível Bronze. Lá no canal Amu Fiagro, o Alexandro, nível Gold. O Antônio, nível Silver. O F. Barros, Giovanni, Rafael, membro Bronze. Todos membros há bastante tempo aí. Então saibam vocês que os membros são imprescindíveis aí para o canal. Vocês carregam os canais nas costas. Muito obrigado de coração, vocês são demais. Gostaria de agradecer ainda Jadilene, que continua fazendo doações mensais para o canal. Essas doações ajudam imensamente a gente manter o nosso trabalho. Saibam que são de primordial importância. Muito, muito obrigado. Esse vídeo aqui foi uma sugestão de Luciano Trajano. Ele falou o seguinte: Amu, se possível, tem como atualizar o ABCP? E aqui o pedido dele está sendo atendido. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial, né? É o relatório mais recente do fundo, então ele foi referente a novembro, mas ele foi entregue em dezembro. Aqui a gente vê algumas informações novamente a respeito do fundo, né? Então a taxa que o fundo cobra de 0,10 sobre o patrimônio líquido, taxa de administração. Aqui não fala sobre taxa de gestão, né? Deveria trazer. Ele não cobra performance. Aqui nesse relatório o patrimônio ainda está um pouco desatualizado, né? Com 432 milhões, mas a gente viu lá no site que ele já está mais atualizado. Continuando aqui, a gente vê alguns números do fundo. Então, o fundo possui um único shopping, tá? Esse shopping possui 68 mil metros quadrados de área bruta locável. Na data de fechamento do relatório, o fundo estava a 69, a gente já viu que ele está sendo negociado a mais que isso, né? Na época, um PVP de 0,76, vacância de 2%, que eu considero uma vacância baixa, inadimplência bruta de 3,4%. Também é comum ter inadimplência em fundos de shopping. Na época, o patrimônio do fundo era de R$ 91, a gente viu que ele hoje está valendo um pouco mais de 100, né? Ele teve uma boa valorização aí de seus imóveis, o seu shopping foi bem... a reavaliação dele foi 10% acima, tá bom? E continuando aqui, ele começa a falar sobre o shopping, né? Então, ó, lá
no dividendo que ele entregou ainda. Então, você viu que ele entregava 60 centavos naquela época, né? Então, neste mês, o fundo entregou 65 centavos de dividendo, ele teve um resultado de 65 e entregou 60. Isso foi em novembro, tá? Já em novembro para pagar em dezembro. E aí, dezembro para pagar em janeiro, a gente viu que ele conseguiu melhorar e entregar 65 centavos de dividendo. Aqui ele fala um pouco sobre o shopping, ó. Então é o seguinte, ó. É importante destacar que o shopping possui um total de 8,9 milhões orçados para investimentos em 2023. Então eles têm que fazer melhorias, né? Porque senão vai ficando cada vez mais depreciado o seu imóvel. Então o que eles fizeram lá? Reforma de escada, elevador, sanitário, sistemas elétricos, blá blá blá. Ó. Além disso, ele fala, ó, para esse investimento, que aqui foi uma questão deles aumentaram o pé direito lá para acomodação do Playland, para ter tipo atrações, né, de brinquedos, ó. Orçou 4,4 milhões para esse tipo de situação, então quase 9 milhões aí de reformas e melhorias, né? É um gasto, mas ao mesmo tempo isso se reflete em situações melhores para o fundo, né? Então ele fala aqui, ó, só para você ter ideia, em novembro as vendas atingiram um patamar de 90 milhões. Ele gastar 9 milhões em um ano, em um mês só, ele oferir 90 milhões de venda, eu vejo como sendo algo totalmente aceitável, né? Então aqui ele fala o quanto que eles apuraram de venda em novembro, isso foi 11% superior ao mesmo mês. Essas questões aqui dele falando aqui sobre cada um dos ativos, eu não vvou ler para vocês tudinho, eu sugiro que vocês parem aqui e vejam com atenção, porque eles começam a falar sobre um por um dos inquilinos, né? Os pontos e tal, a gente vai ver de forma mais ampla no decorrer do relatório, que aí a gente vê comparativamente ano a ano, mês a mês, tá? Então ele fala sobre os aluguéis faturados, apresentaram queda, a inadimplência líquida fechou novamente campo negativo, isso é no mês, né? Depois tem que ver o apurado do ano. O resultado de estacionamentos ficou acima do orçado. Então, o que em geral a gente consegue observar com essas informações que eles vêm trazendo? Uma melhoria dos resultados, né? Ou seja, meio que entra 100% na normalidade. Então, eu vejo isso de forma muito positiva. Ele continua falando sobre essa queda de repasse do condomínio do empreendedor, sobre essa questão finalzinha aqui, ó. As despesas operacionais tiveram uma redução de 15%. Essa redução das despesas, ó, foi pelo repasse do condomínio ao empreendedor. Em relação à vacância, cerramos o mês com 18 unidades vagas, que representam 2,1 de vacância. E antes era 2,8. Então, enfim, no geral, o fundo vem apresentando uma boa recuperação e eu vejo isso de forma positiva. E assim, apesar de eu não ter nenhum fundo de shopping que tem apenas um único imóvel, esse é o único segmento de tijolo que eu acho tranquilo você ter um único imóvel. Por quê? O fundo tem inúmeras lojas, tem muitas lojas mesmo. E aí, de todo o universo de lojas que ele tem, ter 18 vagas é muito pouco, entende? Então, ao contrário de outros ativos, de outros fundos de tijolos, que você só tem um único imóvel, tal situação pode apresentar algo grave para o fundo, né? Aqui nos fundos de shopping eu não vejo isso como sendo gravíssimo. Por que eu não tenho nenhum fundo que só tem um único imóvel? Porque a gente tem inúmeras outras opções boas no mercado, sabe? Então, nesse sentido, eu prefiro não ter ativos sem um único imóvel, porque eu vejo que tem outros muito melhores. E outra coisa, o que é o ponto gravíssimo desse fundo? Ó? Esse fundo ele foi notificado pela Receita Federal, eles estão recorrendo, mas a situação não está tranquila para eles. Então, eu vou ler essa parte na íntegra para vocês. Ó. Como divulgados bastante explorado nos fatos relevantes publicados em 31 de agosto de 2020, outubro de 2020, abril de 21, abril de 21, no final de agosto de 2020, o fundo recebeu uma atuação da Receita Federal que entendeu que o fundo estaria enquadrado no artigo 2 da lei, ou seja, na verdade, ele estaria desenquadrado nas hipóteses de fundos imobiliários. Então, o que acontece? Quem construiu o shopping também era um grande acionista do fundo. Ele tinha grandes participações no fundo. E isso está gerando problema para o fundo, sabe? Recentemente, eles fizeram a cisão, por isso que o fundo saiu do patamar de quase 1 bilhão para agora esses 400 e poucos milhões, porque meio que eles dividiram o fundo em duas partes, né? Tentando amenizar uma possível problemática futura aí para o fundo. Então, assim, depois que já está com isso, não necessariamente significa que esse movimento que o fundo fez o livre de sofrer as sanções aí. E o que é o gravíssimo das questões da Receita? Na época, isso foi um ponto que a Rio Bravo foi muito criticada. Por quê? Eles receberam essas notificações e tal, mas no início ignoraram. Só disseram que no entendimento deles, eles estavam com a razão e meio que foram deixando quieto.
Aí eles receberam multas. E essas multas são de valor astronômico. São altíssimos os valores dessas multas. Se o fundo tiver que arcar com essas multas, vai ser um valor muito, muito pesado. Então, esse é um dos pontos de atenção que tem que se observar em relação ao fundo. Eu não vou entrar em detalhes maiores, tá? Eu tenho um vídeo anterior do ABCP que eu falo um pouco mais sobre isso. É um vídeo um pouco antigo, mas eu falo sobre essa situação. Em relação ao CARF, ó, em 19 de junho de 2023, os autos foram retirados de pauta para julgamento. Ou seja, eles estavam lá para julgar o recurso que eles entraram, mas eles tiraram da pauta de julgamento. E aí, até então, né, pelo menos até o relatório lá de novembro/dezembro, não houve nenhuma data prevista para julgamento. E eles dizem que, se o processo for novamente pautado para julgamento, eles vão avisar de forma tempestiva, né, de forma antecipada aos cotistas. Aqui a gente consegue ver a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Como o fundo teve umas despesas muito altas aqui no decurso do ano, eu vou considerar apenas o acumulado do ano e não dos últimos 12 meses, porque exclui dezembro do ano passado, tá? Que entra mais na normalidade. No mês atual, o fundo teve uma receita de 3 milhões e 100 mil, mais dinheiro parado em caixa que rendeu ali mais 29 mil, e as despesas do fundo foram de 103 mil. Ele teve um resultado de 65 centavos e entregou 60. E no ano inteiro, o fundo teve um resultado de 5,92 e entregou 5,80. Então ele está com 12 centavos de resultado acumulado. No ano inteiro, ele teve 29 milhões de receita, mais 500 mil de dinheiro parado em caixa e uma despesa de 2 milhões. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ver na prática o que essas despesas representam aqui frente às receitas. Como ele teve uma despesa bem alta lá em janeiro, no acumulado dos últimos 12 meses, essa despesa aqui é quase 40% de toda a receita. Mas, aqui, ó, essa despesa do acumulado do ano frente ao que ele receitou, nós vamos calcular aqui na prática para vocês, como eu sempre faço. Então, ó, 2 milhões e 10, que eu vou arredondar para 2 milhões e 11, vezes 100, dividido por 29 aqui, ó, vai dar 29.896. 29.896. Ou seja, as despesas do fundo estão ali na casa de 6,72%, o que eu reputo ser uma despesa totalmente tranquila, né? Dentro da normalidade, eu vejo de forma muito, muito positiva. Em relação ao que o fundo apurou e o que ele entregou, o que a gente consegue observar? Em janeiro, ele teve um resultado altíssimo, de 82 centavos, mas entregou apenas 50. Então, ele fez bastante caixa para o acumulado do ano. Depois, ele teve um resultado ali, ó, de 53, entregando 50. Só que, olha os meses subsequentes. Março, apenas 35 centavos de resultado, entregou 50. Começou a comer um pouco das reservas que ele tinha. 42 centavos de resultado, entregou 50. Também comeu caixa. 37 centavos de resultado, comeu 50. Ou seja, é normal que um mês ou outro o fundo performe menor. Então, é prudente o fundo guardar um pouco desse resultado, justamente para depois isso aqui não impactar tanto o fundo. E aí ele entra num platô, numa situação mais estável, né? Sempre conseguindo ali performar acima dos seus resultados. Tanto que ele vinha ainda entregando 50 centavos, quando o fundo entendeu que ele estava ali, ó, num patamar já próximo dos 60 centavos, ele melhora os seus rendimentos, ó. Então, nos últimos meses, 60, 60, 65, 60, e a gente viu que até mais atualizado, né, o fundo conseguiu entregar 65 centavos de resultado aí. Então, eu vejo isso de forma positiva, sinal que o fundo vem oferindo o melhor. Vamos ver se na virada do ano, né, agora nos próximos meses, se esse movimento volta a acontecer, né, que eu acho que é um movimento de normalidade, porque dezembro e acaba isso se refletindo em janeiro, são meses em que o fundo recebe mais, mas os outros meses são um pouco mais fracos para o setor de shoppings, né? Então vamos ver se isso realmente se reflete nos demais meses aí do fundo. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, a gente ainda vai ver informações sobre os imóveis, sobre as lojas e tal. Antes a gente ver sobre isso, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós temos aí o objetivo de chegar a 20 mil inscritos aqui no nosso canal, então se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a chegar nessa meta. Comenta aí pra nós, e aí? Você conhecia esse fundo de shopping? Você tem ele no seu portfólio? Você acha que a gestão faz um bom trabalho? Comenta pra nós aí que seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, como eu já antecipei, eu não tenho esse ativo, não tenho interesse de ter, porque eu vejo que tem opções muito melhores que ele. Além do mais, o que eu tenho observado? Fundos problemáticos, né?
que está passando por dificuldade e tudo, isso pode demorar muito para ser resolvido, pode ser que nunca se resolva. Então, eu particularmente prefiro ficar de fora. Não tenho um ativo, não tenho interesse de ter, mas isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, e nem que ele seja bom ou ruim. Nós temos aí um canal secundário, o canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar esse canal. Já contamos aí com mais de 500, 537. Se inscreva lá no Amuf Infra e nos ajude a chegar aos 1.000. Nós contamos ainda, os nossos 4 canais, eles estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Muito obrigado vocês que apoiam o nosso trabalho. Voltando ao relatório aqui, o que a gente consegue observar? Eu vou falar de forma bem resumida, né? Mas, o aluguel, se comparado 21, 22, 23, né? Essa barrinha verde mais clara aqui, a gente vê que vem com evolução aí, todos os meses do ano, com exceção do finalzinho do ano aqui, mas ele vem com uma relação bem disparadamente melhor do que os anos anteriores, né? O NOI, que é o resultado operacional mais o estacionamento, vem se mostrando positivo, né? Na maioria dos meses, aí só os 2 últimos aqui que ele vem mais ou menos de lado. O resultado do estacionamento também vem se mostrando superior. O fluxo de estacionamento vem se mostrando superior. E as vendas, né, também vem se mostrando bem superior. Ou seja, o que a gente consegue observar aqui, comparativamente, né? O ano 2020, 21, 22, o ano de 2023 já superou o ano de 2022 sem nem ter finalizado, né? Então eu vejo isso de forma muito, muito positiva. Aquilo que eu estava falando para vocês, as evoluções de vacância do fundo durante o ano 2021, foi um ano 2020, 2021 foi um ano sofrido para o fundo, né? E a gente vê que ele está nos menores patamares históricos do fundo dos últimos 3 anos. Então a vacância, isso tudo são resultados que a gente vê que vai somando, né? Resultados positivos para o fundo. E como eu disse, é normal ter um período de inadimplência maior no início do ano, porque as vendas são um pouco menores, então às vezes algumas lojas passam por dificuldade, e aí depois, com os resultados mais positivos, os meses mais fortes do comércio, eles passam a ter resultado superavitário e começam a colocar situações em dia, né? Então, em geral, esse movimento de diminuição de inadimplência do início do ano, final do ano é normal, e ele vem num patamar aí em linha, né? E bem abaixo do que anos anteriores, que estava numa dificuldade um pouco maior. Também é um ponto que eu vejo muito positivo. Os resultados do shopping, essa parte eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se você se interessar por esse fundo, é interessante que você veja sobre o aluguel mínimo, aluguel variável. Por quê? Por que mínimo e variável? Porque o shopping, o fundo, ele também recebe um rendimento um pouco maior frente às vendas das lojas, né? Ele recebe um percentual em cima disso. Então, isso é um ponto também, mais uma forma de renda, né, que o fundo ofere, né? Então, que ele traz um por um desses detalhes. E o que traz mais resultado para o fundo, né? Então, o que a gente observa aqui? Lojas âncoras traz 18% de resultado para o fundo. Mega lojas, 9%. Setor de vestuários, mais 9%. Alimentação, incrível, é um dos maiores resultados para o fundo, 21%. Segmentos distintos traz mais 21%. E ele tem... É comum em shoppings, às vezes ele tem uma torre, né? Então, nessa torre aqui, ele tem diversas salas de aluguel, né? Traz mais 10% de resultado, um resultado bem interessante para o fundo, só nessa área do prédio comercial deles. O fundo é 98%, é imóvel totalmente, né? E ele tem 2% hoje em caixa. E aqui ele fala sobre a rentabilidade. Eu não costumo ver isso em fundos, tá? Eu desprezo essa parte. Mas o que a gente consegue oferir? Que no longuíssimo prazo, desde 2010 para cá, já chegou momentos que o fundo se descolou muito do CDI, se descolou muito do IFIX, mas depois que ele teve essa problemática aí das suas cotas estarem muito descontadas, ele se igualou ao IFIX nesse período. Mas ainda assim, não pode olhar para a renda fixa somente no curto prazo. Note que no longuíssimo prazo, a renda variável supera com folga a renda fixa. Essa besteira. Nos últimos 5 anos não superou a renda fixa. É porque se você olhar um momento em que a renda fixa está muito, muito alta, lógico que não vai superar. Mas se você olhar um intervalo maior, facilmente a renda variável costuma superar a renda fixa. E olha que esse nem é um dos fundos que eu considero ser um dos melhores, né? E olha que esse fundo está passando por problemas. Imagina um fundo que não vem com problemático, quanto que ele não está acima da renda fixa no longo prazo, né? Aqui a gente vê imagens do imóvel, né? E aquilo que eu citei atrás, ó.
O fundo tem 63 mil metros de área bruta, tem 284 salas, imóveis e tal, ó. Tem 10 salas de cinema, parque temático, 24 pistas de boliche, é um shopping bem interessante. E ainda o prédio comercial dele tem mais 5 mil metros de área bruta. Tem 3 andares, 9 salas, né? E isso aqui traz um ótimo resultado para o fundo. Interessante isso. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer e reiterar. Muito, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Obrigado aí pelo apoio gratuito e financeiro. Obrigado a vocês que fazem doação para o Pix ou se tornam membros, que compram os e-books ou a planilha. Tudo isso é de extrema importância para a gente aí. Lá no canal Mudicas nós também temos e-books. Considere fazer aquisição e apoie o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through.